A Copa do Mundo é o maior palco do futebol, assistida por bilhões. Jogadores sonham com isso a carreira inteira. Mesmo assim, às vezes um jogador de futebol vê a chance de jogar no maior palco do mundo e recusa. Estes são 7 jogadores que rejeitaram convocações para a Copa do Mundo. E pode acreditar, alguns desses vão te surpreender. Número 7. Odson Edouard, Haiti, 2026. Vamos começar aqui mesmo, agora. Neste verão, Odson Edouard fez uma temporada brilhante. Foram 14 gols e 3 assistências pelo RC Lens na Ligue 1. Ele marcou na final da Copa da França quando o Lens ganhou seu primeiro troféu em quase 30 anos, a fase era inegável. O Haiti, em sua segunda Copa do Mundo neste verão, foi atrás dele buscando um atacante. Edouard era elegível por seus pais haitianos, parecia ideal, mas ele recusou. E aqui está a parte que realmente faz ele ser respeitado. O motivo dele não foi egoísmo, foi exatamente o oposto. Ele afirmou: não seria legítimo jogar na Copa do Mundo, pois os jogadores se esforçaram para se classificar e não queria aparecer na última hora só para tirar vantagem. Isso é notável de se dizer. Ele nunca jogou pelo Haiti antes e mudar de seleção acabaria com qualquer chance de jogar pela França no time principal um dia. Foi uma decisão por princípios e ambição. O Haiti enfrentará Brasil, Marrocos e Escócia sem ele, embora pudessem tê-lo usado, mas é preciso respeitar a honestidade. Número 6. Elie Junior Krupp, Portugal, 2026. Agora este é diferente porque não se tratava apenas de motivos pessoais. Isso foi sobre escolher entre duas nações, e a nação que ele recusou tinha Cristiano Ronaldo nela. Elie Junior Krupp tem 19 anos, ele marcou 12 gols em 31 partidas da Premier League pelo Bournemouth nessa temporada, aos 19 anos. Na Premier League, o diretor esportivo do Bournemouth afirmou que não o venderia nem por 100 milhões de euros. Esse é o nível do jogador. Portugal foi atrás dele. A mãe dele tem ascendência portuguesa, o que o torna elegível. Roberto Martínez o procurou antes dos treinos de março, mas Krupp recusou. Ele nasceu e cresceu na França. Ele já representou a França em todas as seleções de base, do sub-16 ao sub-21. Ele marcou 15 gols nessas seleções de base e quer jogar pela equipe principal da França. Esse é o sonho dele. Quando Portugal ofereceu uma vaga na Copa do Mundo, ele recusou para seguir buscando a convocação pela França, mesmo sabendo que disputaria a vaga contra Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Ryan Cherki. Esse é um caminho absurdamente difícil, mas ele escolheu, e sinceramente a ousadia dele é algo incrível. Número 5. Louis Ben Farhat, Tunísia, 2026. Essa aqui é uma história completa e é complicada. Louis Ben Farhat tem 19 anos, joga pelo Karlsruhe SC na segunda divisão da Alemanha e chamou muita atenção de clubes da Bundesliga nessa temporada. Tunísia o convocou para a Copa do Mundo neste verão. Ele integrou a seleção. Este vídeo tem patrocínio da Supply Handlers. Ele já tinha sido convocado 2 vezes para a seleção da Tunísia em amistosos em março. E então, na manhã do anúncio da convocação, o técnico da Tunísia, Sabri Lamouchi, recebeu um telefonema. Não do jogador, mas do pai do jogador. O pai disse a Lamouchi que era cedo demais para convocar seu filho e que estava recusando a convocação em nome dele. Lamouchi ficou furioso. Tentou ligar diretamente para o jogador, sem resposta. Ligou de volta para o pai, sem resposta. Em uma coletiva de imprensa, Lamouchi não escondeu seus sentimentos. Fiquei chocado, é uma falta de respeito, esse assunto está encerrado. Ben Farhat explicou que sua decisão foi devido a uma fratura no pé sofrida no início da temporada, que o afastou por 4 meses, e que precisava priorizar a recuperação. Relatos apontam uma possível transferência para a Bundesliga neste verão, e dizem que jogar na Copa do Mundo pode complicar ou arriscar isso. O ponto é que ninguém supera. O treinador soube por ligação do pai do garoto durante a Copa do Mundo. Esse detalhe sozinho fez dessa uma das histórias mais comentadas do verão. Número 4. Ben White, Inglaterra, 2022. Ben White foi à Copa do Mundo no Catar e estava na equipe, mas antes do último jogo da Inglaterra na fase de grupos contra o país de Gales, ele sumiu. A Federação Inglesa informou que ele deixou a concentração por motivos pessoais e não voltará. A Inglaterra pediu à imprensa respeito à sua privacidade. O Arsenal postou nas redes sociais: "Estamos todos com você, Ben." E foi só isso. Nenhuma explicação. O mistério ficou no ar por meses. Relatos indicam um incidente no campo de treinamento após discussão verbal com o auxiliar Steve Holland. Uma versão dos fatos diz que Holland questionou os jogadores sobre táticas e estatísticas do time e White não soube ou recusou-se a responder, causando um confronto diante do elenco. White nunca confirmou. Depois ficou 2 anos indisponível para a seleção da Inglaterra. A verdade completa nunca foi oficialmente confirmada.
O que se sabe é que Ben White deixou uma Copa do Mundo durante o torneio. Independentemente do motivo, essa decisão marca o jogador para sempre. Ele retornou há pouco à seleção inglesa e a situação ainda não foi totalmente resolvida. Número 3. Nikola Kalinic, Croácia, 2018. Agora vamos voltar no tempo, e essa aqui você simplesmente não consegue inventar. Nikola Kalinic integrava o elenco da Croácia na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. No jogo de estreia da fase de grupos contra a Nigéria, com o placar em 2-0 e o jogo sob controle, o técnico Zlatko Dalic pediu para Kalinic aquecer. Ele entraria como substituto nos últimos 5 minutos. Kalinic se aqueceu, mas avisou a comissão que não poderia jogar por um problema nas costas. Não era a primeira vez. Kalinic já havia recusado um amistoso pré-torneio contra o Brasil por dores nas costas e faltou a um treino antes do jogo com a Nigéria. Dalic considerou suficiente. Ele foi mandado para casa enquanto seus colegas chegaram à final da Copa do Mundo, onde a Croácia perdeu de 4-2 para a França. Os colegas de Kalinic receberam medalhas de vice, mas ele recusou. Não joguei na Rússia, não contribuí, não quero. Isso deve ser reconhecido. O fato é que ele se recusou a entrar como substituto aos 85 minutos de uma partida que a Croácia já vencia na Copa do Mundo e nunca vai ter isso de volta. Número 2. Ruud Gullit, Holanda, 1994. Esse realmente machucou o futebol holandês. Ruud Gullit, em 1994, era um dos jogadores mais completos do planeta. Ele já tinha sido capitão da Holanda no título da Eurocopa de 1988. Ele era vencedor da Bola de Ouro. Ele era exatamente o tipo de jogador em torno do qual você monta uma seleção para a Copa do Mundo. Gullit tinha até retornado à seleção depois de uma ausência de 13 meses, e jogou 45 minutos brilhantes na vitória por 3-1 sobre a Escócia, poucos dias antes do torneio. Ele deu uma assistência para gol e parecia em ótima forma. Tudo indicava que iria para os Estados Unidos naquele verão, então deixou a concentração da equipe. Ele anunciou em coletiva que não jogaria na Copa do Mundo e se recusou a explicar até o fim do torneio. O motivo revelado foi um desentendimento tático entre Gullit e o técnico Dick Advocaat. Advocaat queria Gullit em uma função, mas ele preferia outra. Após semanas de tensão, ele saiu. A Holanda foi à Copa do Mundo sem ele e caiu para o Brasil nas quartas de final. Muitos torcedores holandeses ainda creem que venceriam o jogo se Gullit estivesse em campo. Esse é um doloroso "e se" que ainda persiste no futebol holandês até hoje. Número 1. Johan Cruyff, Holanda, 1978. Não há nome maior nesta lista, vencedor de 3 prêmios Ballon d'Or, o gênio criativo por trás do futebol total. 4 anos antes da Copa de 1978, ele levou a Holanda à final na Alemanha Ocidental, perdendo apenas para os anfitriões. Em 1978, no auge de suas habilidades, os holandeses eram favoritos. Todos esperavam que Cruyff liderasse outra campanha na Copa do Mundo, mas ele não foi. Em 1977, ele e a família foram ameaçados por uma arma em casa, em Barcelona, durante uma tentativa de sequestro, um trauma que guardou em segredo por mais de 30 anos. Após essa experiência, ele não conseguiu se convencer a ir para a Argentina. Há momentos na vida em que existem outros valores, ele disse. A Holanda foi sem ele e chegou novamente à final, apenas para perder por 3-1 para os anfitriões. O melhor jogador do mundo assistindo de casa seu país disputa a final da Copa sem ele. Tudo por uma noite de terror mantida em segredo por 3 décadas. Essa é a história mais extraordinária da lista. Qual te chocou mais? Responda nos comentários. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Aperte esse botão e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.